Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem, novamente estou aqui com vocês para juntos prosseguirmos na nossa jornada aí, verificando, entendendo, olhando de uma forma diferente tudo aquilo que Jesus nos ensinou. No vídeo passado, eu estava falando, né, como Jesus falava que ele era o pão da vida, ele é o pão da vida, e isso suscitou, assim, muitas discussões entre os seus detratores, porque eles não entendiam como era, como ele poderia se intitular como pão da vida. E aí ele falava, né, se vocês quiserem fazer parte comigo, vocês comerão, né, o pão que representa o meu corpo e tomarão o vinho que representa o meu sangue. Mas isso é uma tradição muito antiga, que se nós analisarmos lá atrás, na Suméria, na antiga Suméria, isso já era uma prática comum, essa divisão, né, do pão e do vinho. E Jesus exemplificou isso porque ele sabia que em breve ele iria realmente para o sacrifício. Como eu também já falei, se não houvesse esse sacrifício, toda a passagem de Jesus pela terra seria inócua, porque ficaria no anonimato, assim como nós não sabemos até hoje daqueles tantos Jesuses que passaram mais ou menos pelo tempo que Jesus passou e depois também. E eles simplesmente desapareceram. Então, toda aquele martírio da cruz e tudo mais, ele serviu para que as palavras de Jesus não fossem esquecidas e também para mostrar para aqueles que acreditam nele e que têm como modelo e guia, é que o sofrimento físico, ele tem finitude, e o sofrimento espiritual, ele pode se prolongar por muito e muito tempo. Então, o grande choque que Jesus veio nos trazer é justamente isso. É entendermos que nós estamos num período apenas aqui, né, investido desse corpo material, e que esse corpo ele vai voltar para sua fonte de origem, ou seja, para o princípio material. Mas nós somos seres eternais, nós viveremos além do decesso físico das nossas forças, nós teremos assim que prosseguir as nossas caminhadas. E quando Jesus falou, né, que tudo aquilo que está no episódio anterior, que aquele que não provasse, né, do pão e do vinho não fariam parte com ele. E aí muitos dos discípulos que estavam ali com ele acharam esse discurso muito duro. E quem poderia ouvir e seguir, porque eles não entenderam a profundidade aonde Jesus queria chegar. E Jesus percebeu que eles estavam nesse murmúrio. Então Jesus perguntou para ele: então isso escandaliza vocês? Tudo que eu falei é motivo de escândalo para vocês? O que seria então se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde ele veio? E aí eles também não entenderam muito bem. Então Jesus fala assim: o Espírito é que vivifica, a carne nada se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então ele confirma, ele vai fechando essa questão, que tudo aquilo que ele nos traz não é para o nosso viver físico. O nosso viver físico apenas serve para que nós abramos a nossa consciência, para que nós dilatemos os nossos canais de discernimento,
para que nós possamos mudar a visão em relação a nós mesmos, primeiro, em relação aos que nos cercam, aos que nos rodeiam, em relação ao mundo que vivemos e principalmente em relação àquilo que nós estamos guardando em nossos corações e em nossas mentes a respeito de todas essas passagens que Jesus vem frequentemente nos ensinar. Como ele diz aqui, o espírito é vivo. A carne, ela vai cessar. Ela vai chegar um momento em que ela não vai mais ter condições, não vai ter vigor para prosseguir. E todos os seus ensinamentos, na verdade, é para que nós entendamos a vida eterna. Mas aí Jesus fala, mas há alguns de vocês que não me acreditam, porque Jesus tinha vários seguidores, não eram só os 12, não eram só os 70, eram vários seguidores, né? Porque Jesus sabia, né, que muitos não acreditavam nele, ou seja, ouviam, faziam questão de procurar, né, seguir, mas falava, mas eu não sei se isso é realmente assim. Será que ele está certo? Será que tudo isso que ele diz é dentro de um contexto verdadeiro? Então Jesus sabia disso. Aí então Jesus ainda fala para eles, né? Por isso que eu digo que ninguém pode vir a mim se meu Pai não tiver concedido. Então, todos aqueles que o Pai se responsabilizou também, esses espíritos, a multidão, porque nós temos que entender que a multidão da Terra, a população humana da Terra, não é só desses que moram nos continentes, nos diversos países. É todos aqueles que fazem parte da psicosfera terrena. Então, aqueles que são para nós invisíveis, esses também fazem parte. Então, nós temos uma população muito grande. E é para todos, toda a população, todos esses, nós temporariamente assim, né, que nos apresentamos com um corpo de carne e aqueles que estão com um corpo mais sutilizados. E muitos dos discípulos que estavam ali seguindo Jesus, aqueles seguidores, pararam de seguir Jesus. Então Jesus começa a ficar abandonado por aqueles que o chamavam de mestre. E aqui é uma coisa bem importante, porque nós hoje podemos chamar Jesus de nosso mestre, modelo, guia, nosso irmão maior, mas jamais poderemos retroceder como que abdicando daquilo que nós entendemos dos seus ensinamentos. E Jesus então disse também aos 12, os que permaneceram ali, por acaso vocês também estão querendo se retirar? E aí Simão Pedro falou assim, não, Senhor. E para quem iremos nós? Ou seja, quem nós seguiremos? Então existiam outros que se diziam também o Messias. E Pedro ainda fala, o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos acreditado e conhecido que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus. E Jesus então responde para ele, eu não escolhia vocês 12? Então eu conheço cada um. E assim, muitas pessoas, né? Aqui o escrito fala muito de Judas Iscariotes, que ele traiu, que ele vendeu, mas no estudo mais aprofundado, isso fica muito inconsistente. Então, como tinha que ter uma justificativa para o desfecho, então mais tarde colocaram Judas como um bode expiatório, porque daí a culpa não ficaria relegada a ninguém, nem ao Império Romano e nem
aos judeus. Ficaria, então, um próprio discípulo dele, alguém que ele mesmo escolheu, alguém que era muito próximo dele, que o teria entregado. E, na verdade, não precisava disso, né? Não havia necessidade. Inclusive, já falei até do Evangelho Apócrifo de Tomé, onde Jesus fala que a maior missão mesmo seria de Judas, que era ele que iria dar o start para toda aquela situação. Tanto que durante a Santa Ceia, ou a última ceia, ele olha para Judas e fala: vai e faça depressa o que tem que ser feito. E Judas se levanta e sai. E os outros discípulos, eles não estavam cientes disso. Então, eles pensaram que Judas ia fazer alguma coisa em relação ainda à ceia, mas, na verdade, ali havia um acordo mútuo entre Jesus e Judas, que daria ali, então, esse início dessa situação que seria muito necessária justamente por conta de não cair no esquecimento. E até os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Quando ele andava pela Galileia, porque ele estava meio evitando andar lá pela Judéia, mais para o sul, porque estavam realmente procurando matá-lo, disseram, pois os irmãos de Jesus, né, disseram para ele, porque estava próxima à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, onde é a festa das tendas. Então os irmãos de Jesus falaram para ele assim: saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Os discípulos já sabiam, mas como aqui ele está falando de todos os seguidores, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em segredo. Se você faz essas coisas todas que você diz, então manifeste isso ao mundo. Na verdade, os irmãos de Jesus queriam que Jesus mostrasse realmente toda a sua capacidade, toda a sua força de magnetismo, o seu conhecimento de manipulação de fluidos, de poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou até em mais lugares, de trabalhar com a lei da gravidade. Então os irmãos queriam que Jesus mostrasse isso para o mundo. E Jesus fala: ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo de vocês sempre está pronto, porque eles não tinham a mesma missão que Jesus. E aí Jesus fala para todos que estavam ali na Galileia: o mundo não pode aborrecer vocês, mas ele me aborrece, porque dele eu testifico e que as suas obras, as suas ações são más. Então, o mundo aborrecia Jesus e não aborrecia todos aqueles que o seguiam, porque Jesus conhecia realmente a capacidade de cada um e conhecia também a intrincada situação da humanidade, como Jesus falou na parábola do semeador, na parábola do joio e do trigo, que veio o adversário do homem, ele especificou bem, adversário do ser humano, quando aquele semeador tinha espalhado o trigo, dormindo o homem, veio o seu adversário e semeou o joio. Então Jesus sabia que estava tudo muito misturado, tanto os bons quanto os maus. E muitos que ainda acreditavam estar contra Jesus, contra
tudo aquilo que ele falava, por não acreditar, eles poderiam desenvolver um novo conhecimento, assim como hoje ainda é assim, é dessa forma, porque ele não desiste da criatura humana, porque ele nos abraçou como seus filhos. Então, esse amor que Jesus tem pela humanidade é um amor paternal. O inimigo de Jesus, ele é extremamente calculista. E como nós não conhecemos as suas táticas, nós nos deixamos levar por ele. Então, a partir do momento que nós nos deixamos arrastar pelas seduções desse adversário de Jesus, nós nos tornamos, vamos dizer, reféns. Então, Jesus ele fica meio sem poder agir para realmente desferir um confronto final, e porque a humanidade está adormecida. E se acontecer esse confronto, haverá muita morte. Mas acontece que nós não sabemos até quando, né, essa possibilidade de Jesus suportar, porque o planeta Terra já tem amostras daquilo que nós sabemos. Ele está enfraquecendo. Então, essa morada que nós habitamos, ela está se tornando cada dia mais frágil. A mão do homem tem sim um peso, mas o maior peso vem da estrutura no nosso próprio sistema. E isso é muito importante, ninguém comenta, ninguém fala. Mas essa estrutura nossa, desse sistema que nós vivemos, sistema solar, nós precisamos da estrela que nos mantém vivos aqui, que é o Sol. E o Sol está ficando doente também. Então, isso é um assunto mais, vamos dizer, científico, né? E muito, hoje, nos dias atuais, muito acompanhado de perto pela comunidade científica. Então, o Sol ele é observado 24 horas por dia. Então, há revezamento de todos os técnicos, de todos os astrofísicos em relação ao comportamento dessa estrela, que também passa por momentos de dificuldade. Então, como tudo tem 3 fases na vida, 3 ciclos: nascimento, crescimento e morte. Isso não é só com o ser humano, é com toda a estrutura universal. Por isso que Jesus falou que ia nos preparar lugar, porque quando aqui não tiver mais condições, nós teremos sim que nos mudarmos para uma outra morada, na imensa casa do Criador, que é o nosso Pai. Então, entendendo isso, nós vamos cada dia mais entender os conceitos apregoados por Jesus, para que nós possamos sair daquela ilusão e começarmos a atinar com a realidade, a verdadeira realidade. E aí Jesus fala assim: vocês vão para a festa, eu não vou a esta festa, porque tinha a festa do tabernáculos, né? Porque ainda o meu tempo não está cumprido. E aí então ele fica um tempo na Galileia. E quando ele fica lá, ele fica ensinando no templo. Então ele passa a ensinar no templo. Isso nós veremos no próximo episódio. E hoje nós teremos que, essa semana, nós teremos que meditar sobre isso, reflexionar sobre isso. Porque nós temos realmente que escolher o lado. Nós não podemos mais andar à deriva. Mas como nós vamos saber isso? Porque Jesus falou: vigiai e orai. Como nós vamos saber isso? Simples. É
todas as ideias, as ideologias que estão rolando pelo mundo, nós deveremos perguntar o que Jesus pensaria disso? Qual o posicionamento de Jesus em relação a esse determinado assunto, a esse determinado comportamento? Então é muito simples. É muito simples nós optarmos pelo melhor caminho para estarmos sempre no melhor lugar. É lógico que todos nós almejamos estarmos em lugares bons e apenas com o conhecimento das palavras do Mestre Jesus é que nós poderemos fazer a escolha certa. Então é isso, a reflexão, e que nós estejamos juntos na próxima semana. Tenha uma semana linda e produtiva. Até mais.